Segundo o dicionário, um museu é uma instituição dedicada a buscar, conservar e estudar objetos de valor artístico, histórico e cultural. E na maioria das vezes, muito além dos objetos exibidos, a própria construção utilizada como museu está carregada de história e de valor à comunidade da qual faz parte. Esse é o caso do nosso querido Museu do Vinho Mário de Pelegrim, a famosa Casa Canônica. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Esse é o projeto Videira Tem História e o tema de hoje é Museu do Vinho. Taca-lhe pau! Muito antes de ser o Museu do Vinho, a estrutura localizada na atual Rua Padre Anchieta era conhecida como Casa Canônica. Construída no ano de 1931, trata-se de uma obra-prima da arquitetura colonial italiana, realizada com mão de obra e materiais doados pela comunidade. A estrutura foi um marco da implantação das igrejas católicas na região do Vale do Rio do Peixe, concretizada para servir de sede da paróquia recém-criada no distrito de Perdizes e moradia dos padres salvatorianos que aqui chegavam. A obra foi executada em madeira de araucária, com porão de pedra e sótão, estrutura muito comum nas casas coloniais do período. Totalizava inicialmente uma área de 120 metros quadrados, embora nos anos que se seguiram ela tenha passado por inúmeras alterações e ampliações para dar conta da demanda cada vez maior da paróquia que crescia junto com a cidade. Na década de 60, a Casa Canônica deixou de funcionar como seminário e algumas reformas foram realizadas. Mas foi somente nos anos 70 que as atividades vinculadas à Igreja Católica e à Paróquia Imaculada Conceição foram completamente encerradas por ali, e parte da estrutura da casa acabou sendo demolida. Foi em 1983, na gestão do prefeito Gabriel Bogoni, que a construção foi adquirida pela Prefeitura Municipal e restaurada. A restauração, iniciada em novembro de 83, durou 1 ano e 2 meses. Em fevereiro de 85 foi inaugurada e aberta ao público, adquirindo a nobre função de ser a primeira instituição de resgate histórico do município. Em 1998, o museu foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do município de Videira. E em 2002, o governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, decretou o tombamento do Museu do Vinho a nível estadual. Mas, Matheus, se tombaram, como que tá lá ainda? Calma que eu explico. Tombamento é uma ação que reconhece através de uma lei o valor artístico, cultural e histórico de uma construção e a transforma em patrimônio oficial de uma cidade, de um estado ou de um país. Toda construção tombada não pode ter suas características modificadas e muito menos pode ser demolida, sendo possível apenas sua restauração e manutenção. É por isso que o Museu do Vinho Mário de Pelegrim mantém até hoje preservadas as principais características arquitetônicas de 90 anos atrás, e resgata a vitivinicultura da região por meio de uma exposição permanente com objetos de uso dos colonizadores no plantio e colheita da uva, e também na fabricação do vinho artesanal. A instituição ainda oferece atividades temporárias como exposições, mostras e ações educativas, colocando a história e a cultura do município de Videira em movimento o tempo todo. Recentemente, o Museu do Vinho passou por uma nova restauração e agora faz parte do eixo cultural do nosso município, que inclui a Igreja Matriz, o Coreto e todo o seu entorno. E a título de curiosidade, o nome do museu é em homenagem ao Sr. Mário de Pelegrim, agrônomo e único responsável técnico pela Estação Experimental de Videira, hoje mais conhecida como EPAGRE, entre os anos de 64 e 70. Reconhecido pelo pioneirismo nas pesquisas voltadas à produção de uvas e de vinhos na região, Mário de Pelegrim recebeu essa justa homenagem no ano de 2001. E aí, você gostou do vídeo? As informações foram úteis? Então, não esqueça de comentar aqui embaixo, compartilhar com os teus amigos e seguir o nosso Instagram. Quanto mais a gente conseguir movimentar e divulgar essa página, mais desafiador e empolgante fica a produção de conteúdo histórico para vocês. Também não deixe de votar na enquete que está aberta no grupo para escolher o tema do vídeo da próxima semana e de mandar sugestões que são sempre muito bem-vindas. Eu fico por aqui, um forte abraço e fui!